Os oceanos podem ser definidos como imensos corpos de água salgada que ocupam as depressões da superfície da crosta terrestre em nosso planeta. Eles constituem mais de 97% de toda a água que existe no globo, sendo essenciais para o equilíbrio entre a vida na Terra e a vida marinha. Os oceanos estão nas grandes correntes marítimas, que auxiliam na formação de precipitação devido à evaporação das águas em todo o mundo, além de contribuírem para as dinâmicas climáticas nos diferentes lugares da Terra, o que pode ser assustador, como a formação de tufões e furacões. Oceanos do mundo. Para tornar mais fácil a compreensão sobre os oceanos, a ciência dividiu-se em 5, levando em consideração sua localização geográfica e variação climática e de latitude. Oceano Pacífico. É o maior dos oceanos, com uma aproximada extensão de 146,5 milhões de quilômetros quadrados. Devido ao seu tamanho, apresenta diferentes condições climáticas e variadas temperaturas. Atinge o oeste da América, o sul da Antártida, a Oceania e o leste asiático. Oceano Atlântico. Considerado o segundo maior oceano, é um divisor natural entre os continentes americano, europeu e africano. Devido à linha do Equador, é chamado de Atlântico Norte, no hemisfério norte, e Atlântico Sul, no hemisfério sul. No ranking de extensão territorial, é o terceiro maior, banhando o leste do continente africano, o sul da Ásia, o oeste da Oceania e parte da Antártida. Oceano Glacial Antártico. É localizado no extremo sul do planeta, também conhecido como Oceano Austral. Ele é a junção das águas dos 3 maiores oceanos do mundo, Pacífico, Atlântico e Índico, que chega até a Antártida. Oceano Glacial Ártico. Localiza-se no polo norte do planeta, sendo formado por águas congeladas e ou águas com baixas temperaturas devido ao ângulo de inclinação da Terra e à baixa insolação nessa região. Características do oceano. Ao compararmos os oceanos em relação ao seu tamanho, podemos dizer que essas massas de água ocupam uma área de 331 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre. Sua profundidade média é de aproximadamente 3.600 metros, com um volume de água de 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos, atingindo uma temperatura média de 4 graus. A profundidade média oceânica é bem maior que a altitude média continental. Na Terra, a média de elevação do relevo é de 840 metros de altura. Nas áreas litorâneas, estima-se que estejam 40% da população mundial. Seu tamanho colossal deve-se à sua origem. Muitos autores explicam o oceano no singular, como uma espécie de única entidade com pequenas diferenças de acordo com as variações das latitudes. Entretanto, essa afirmação não é consensual entre os oceanógrafos. Para fins didáticos, dividiram o oceano em 5 grandes oceanos. Veja um pouco da origem fantástica desses imensos blocos de água. Embora se chame Terra, nosso planeta tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. Até onde sabemos, a Terra é o único planeta com vida, e mais, é o único mundo conhecido como uma vasta extensão de oceano. No entanto, conhecemos apenas cerca de 5% desse mundo aquático. Na verdade, conhecemos mais o espaço do que as profundezas dessa imensidão azul. Apesar desse pouco conhecido, já fizemos descobertas incríveis. Então, nada mais adequado do que apontarmos algumas curiosidades sobre as profundezas do oceano, certo? As principais teorias que debatem sobre a origem da vida em nosso planeta apresentam o oceano primordial como o primeiro berçário. A partir do primeiro organismo unicelular, a vida evoluiu nos oceanos. Hoje, abriga uma infinidade de espécies que vão de organismos microscópicos até o maior animal do mundo, a baleia azul. Em 1960, ocorreu o primeiro mergulho do local mais profundo do oceano já visitado por humanos, localizado na Fossa das Marianas, no Pacífico, a cerca de 11 quilômetros de profundidade. De lá para cá, o que será que descobrimos a respeito desse vasto cosmo aquático? Então hoje, curiosos, falaremos sobre 8 curiosidades sobre as profundezas do oceano. Solta a vinheta aí, editor. Curiosos, antes de continuarmos, eu peço para que você dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com todo mundo para ajudar nosso canal a crescer, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Número 1. Pressão.
Na oceanografia, a unidade medida da pressão são os bares. Um bar equivale a 100 mil newtons para cada metro quadrado. Ao nível do mar, existe a pressão atmosférica que equivale aproximadamente a 1 bar. A cada 10 metros em direção ao fundo, a pressão aumenta em 10 bares por conta do peso da água acima. Dessa maneira, a 90 metros abaixo da superfície, a pressão é de 10 bares. Nas profundezas do oceano, existe uma pressão gigante, isso pensando em nós, seres humanos. Já muitas espécies aquáticas são totalmente adaptadas para essas condições. A 4.000 km de profundidade, a pressão é superior a 400 vezes a pressão na superfície, por exemplo, ou seja, jamais conseguiríamos viver dentro do oceano. A pressão do oceano é implacável e, para um ser humano chegar a uma profundidade dessas, é necessário um traje de mergulho tão complexo quanto o traje dos astronautas, ou talvez até mais. Esta é uma das maiores razões pelas quais conhecemos mais do espaço do que do fundo dos oceanos. Número 2. A escuridão. A luz não é capaz de alcançar grandes profundidades no oceano. Os raios solares contêm os comprimentos de ondas responsáveis pelas cores visíveis. A onda que mais consegue se aprofundar ali é a luz azul, cerca de 45 metros abaixo da superfície. O mergulhador que se aproxima dos 200 metros de profundidade já começa a deixar de perceber a cor azul. Dali para baixo, é um mergulho em uma total escuridão. Mas se engana quem pensa que nas profundezas dos oceanos não existe vida, pois é aqui que entram as formas de vida mais exóticas da Terra. Para nós, a luz é fundamental para o processo de exploração, tanto que apenas em 2013 conseguimos observar uma lula gigante a 1 km de profundidade. Antes disso, essa espécie só era encontrada na barriga de baleias ou mortas em regiões costeiras. Número 3. Bioluminescência. A bioluminescência é a luz que um ser vivo produz em seu próprio corpo. Aqui na Terra, muitas espécies apresentam essa característica. Na profundeza do oceano, há uma grande variedade de espécies que, além de serem bem adaptadas para a grande pressão encontrada a uma profundidade de 11 km, são sua própria fonte de luz. Contraditoriamente, muitas dessas espécies não enxergam muito bem. Número 4. Dorsal centro-oceânica. Tratam-se de grandes cadeias de montanhas localizadas no meio dos oceanos pelo mundo. Elas podem chegar a alturas de mais de 3 km, medindo em média 1 km de largura, com uma extensão de 80 mil km. Dessa maneira, formam grandes cordilheiras que se estendem nas profundezas do oceano. A exemplo, temos o dorsal mesoatlântica, dorsal de Haines e dorsal do Pacífico Oriental. Número 5. Planícies abissais. Entre as dorsais oceânicas estão as planícies, a cerca de 4 km de profundidade. Esta área cobre cerca de 40% de todo o fundo do oceano, mas ainda não são os lugares mais profundos. Quem ocupa essa posição são as fossas oceânicas ou abissais. Número 6. Fossas oceânicas ou abissais. São enormes depressões geográficas que têm uma profundidade média de 7 a 8 km. As fossas oceânicas são regiões de encontro de placas tectônicas e normalmente uma fica por cima da outra lá. A temperatura fica em torno de 0 a 2 graus. A maior profundidade já registrada se encontra numa depressão chamada Challenger, localizada a mais de 11 km de profundidade entre as fossas Mariana no Oceano Pacífico. Número 7. Vulcões submarinos. Vulcões submarinos são especialmente comuns nas regiões dorsais, justamente por ser o local de encontro ou separação entre duas placas tectônicas. Elas são responsáveis pela formação do fundo dos oceanos. E número 8. Fontes hidrotermais. São fissuras presentes na costa oceânica de onde emergem fluidos geotermais, aquecidos por lava. A água penetra nas altas profundidades e então se mistura com minerais presentes. Quando a água se aquece, ela escapa por essas fontes e acumula material rico em minerais. Nas profundezas do oceano, muitas formas de vida, na ausência da energia obtida a partir da luz do sol, fazem deste lugar verdadeiras fontes de energia. Então é isso aí, curiosos. Hoje nós vimos 8 curiosidades sobre o fundo dos oceanos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, então dê um like no vídeo, inscreva-se no canal,
ativa o sininho e compartilha com todo mundo para ajudar nosso canal a crescer, beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau!